Três empreendedores ganhavam R$ 2.000. Não sei se você que na cidade de São Paulo, até a vergonha de falar que é tantos anos sem empreendedor ganha R$ 2.000. E aí hoje a igreja, a rede de adultos, 80% dos membros são empreendedores. 80. E eu tenho uma palavra profética sobre a minha vida, que muitos que ouviriam as minhas mensagens, que iam ler os meus livros, se tornariam milionários, riquíssimos. E eu já vejo isso na minha igreja lá assim muito forte. Amém. Inclusive tem uma pessoa que se converteu há uns 5 anos atrás, ele ganhava R$ 4.000, ele ganha 16 mil fora as bonificações. E eu queria um carro melhor que o meu, eu queria um Honda City 2015 automático. Eu não queria zero porque eu tenho alergia de cheiro de carro zero, então... É mesmo? 2015 tá bom. Esse irmão falou: pastor, eu ouvi a profecia que o senhor recebeu aqui do pastor Wilson, da pastora Isaías, da pastora Solange Lara, e eu enriqueci ouvindo suas mensagens. Eu quero que você leve seu carro na concessionária e pegue o carro que você quer. Uau! E aí, mas são muitos testemunhos. Mas aonde eu quero chegar? Não existe testemunho de autoajuda. Existe testemunho quando você percebe que você é amado de Deus. Eu tenho até uma pregação sobre inveja muito boa. É difícil quando você se sente amado, você vai ser muito perseguido. Vai. Você pega a vida de José, os irmãos tentaram matar ele. Você pega a vida do filho pródigo, o irmão do filho pródigo queria matar ele também. Então você vê que as pessoas que você mais ama vai ter muita dificuldade quando você começa a prosperar. E eu vou dizer, você vai prosperar muito. Amém, amém. Porque, não porque você é bom, porque você é filho amado de Deus. E eu costumo dizer que todo mundo tem uma fé. Eu tinha um amigo meu que tinha fé num Buda. Ele falou que o Buda ia prosperar ele. Outro conhecia outro que a fé dele estava numa estátua. Cada um tem uma fé em algo. Eu vou dizer uma coisa para você. Você pode ser um cristão como eu, 18 anos de cristianismo, mas durante 14 anos minha fé estava no lugar errado. E eu pregava sobre a fé. E eu entendi que a fé está baseada em quê? A fé está baseada na obra de Deus? A fé está baseada em quê? Em fazer alguma coisa para Deus? E olha aonde a sua fé deve estar. A Bíblia diz o seguinte: fui crucificado juntamente com Cristo. Desse modo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha aqui, e essa nova vida que agora vivo exclusivamente na fé. Mas olha o que diz mais: na fé no Filho de Deus que me amou. Então, qual que era a minha fé? Eu amar a Deus, eu fazer a obra de Deus, eu buscar a Deus. Mas a Bíblia fala que você deve viver pela fé no Filho de Deus, que Ele te amou. Eu vou dizer, quando você tem revelação que você é amado de Deus, não existe limite. Na verdade, as dificuldades que as pessoas têm de serem ativadas, porque elas têm medo de dar errado, medo de perder dinheiro, medo de não funcionar, medo de conversar com o filho e perder o filho. Por conta de tanto medo, ele vive uma vida que não é ativada na fé. Porque você não precisa de dinheiro, você precisa de fé. Fé aonde? No Filho de Deus que te amou. Meu pai é do norte, veio tentar vir em São Paulo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Já fiz de tudo que você imagina. Cobrador de lotação, vigia, tudo que você imagina eu já fiz nessa vida. Na feira, vendia limão, pastel. E eu cresci vendo meu pai ser um homem muito trabalhador. Então formatou uma mente que eu vou ter as coisas fazendo o quê? Trabalhando. Meu pai foi adquirir a casa própria dele com já uns 50 e poucos anos de idade. O que eu imaginei então? Eu vou seguir a mesma? Mas isso aqui vai ser a minha segunda mensagem, sobre reprogramar o seu entendimento. Mas aonde eu quero chegar? Eu estava na igreja, meu pai sempre foi um referencial de homem na minha vida de caráter, mas eu comecei a perceber algo, que eu não me sentia amado por Deus. A Bíblia diz em Gálatas que a fé, o justo vai viver pelo quê? Pelo dinheiro? Pela fé. Mas pela fé em quê? No Filho de Deus que me amou. Quando você é amado, você é completo. Só para você ter ideia, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos. 90% das crianças mais inteligentes, elas ouvem todos os dias em casa dos seus pais: filho, eu te amo. Meu Deus. Filho, eu te amo. 98% dos marginais americanos nunca ouviram dos seus pais: filho, eu te amo.
Então qual o segredo do êxito? Você aprender a absorver, entender? É você se sentir amado. A Bíblia diz que a fé, ela atua pelo amor. Então, se você, eu conheço quem tem muita fé, mas não se sente amado. Eu quero hoje aqui desconstruir alguns paradigmas que você tem sobre fé e sobre ativação. E você entender que não existe outra vida a não ser a vida de Deus que atua pelo amor. E depois, não adianta você sair construindo coisas na sua vida se você não se sentir amado. Sabe por quê? Vai custar muito caro a sua construção sem você se sentir amado. Já dei palestra em empresa, eu já fui em muitos lugares, talvez você nem imagine. Mas você é tão novinho, eu tenho 35 anos de idade, 12 anos de casado, eu já fui em muitos lugares. Fui em empresas do Braz, empresas de venda, já fui em imobiliárias falidas, que iam lançar produtos milionários em grandes marginais. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando você não se sente amado, o dinheiro vai matar você. Parece aquele cara desequilibrado, gritando em casa, a mulher louca da cabeça, grita com o cachorro, grita com o filho. Por quê? Não se sente amado. Quem se sente amado tem paz. E quem tem paz trabalha no descanso. A Bíblia fala que o trabalho que você teria era trabalhar para se esforçar para descansar. Eu vou dizer uma coisa para você. E a Bíblia fala que muitos expulsaram demônios e curaram os enfermos. E Jesus disse: eu não conheço vocês. Então dá para perceber uma coisa: não é o que você faz, é a maneira que você faz que define o sucesso do que você faz. Então, se a Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme, então não é dormir de qualquer forma que vai fazer você alguém abençoado. Tem uma forma de dormir, quando você dorme se sentindo amado. Salmos diz: me deito e logo pego no sono. Tem muita gente que tem muito dinheiro e deita e não pega no sono. Depressão, problema, dificuldade, dívida. Sabe por quê? Não se sente amado. Quem se sente amado sabe: eu estou cheio de problemas, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tudo é possível ao que crê. E aí você dorme e você ainda não descansa de Deus. Eu tinha uma crise que eu não tinha casa própria e via as pessoas prosperando. E por que eu ficava mal? Porque eu não me sentia amado. E eu tive uma experiência com Deus. Deus falou assim: me fala uma data em qual você quer o seu apartamento. Me fala como você quer, da forma que você quer. Me fala o dia. Me fala. Eu falei: Deus, eu com 40 anos tive uma experiência igual a Jacó. 40 anos eu queria ter um imóvel, Deus. E eu adquiri meu imóvel no ano passado, com 34 anos. Mas como que foi? Vou contar a história que Deus vai desconstruindo, reformulando as suas raízes. Eu tenho muita coisa para falar para vocês no dia de hoje, mas eu preciso falar um pouco sobre a raiz. Depois de tudo que eu for falar para você, não vai adiantar nada se a raiz não for consertada. Amém. Eu fui no seminário com 16 anos, eu passei, foi uma história muito complicada. E aí eu me casei e eu morava num apartamento no primeiro andar. Minha esposa engravidou, a segunda gravidez, e embaixo estavam construindo um lugar de churrasco, ia fazer muito barulho. Eu falei: Deus, eu gosto tanto de morar aqui, mas vai ter muito barulho, a criancinha pequena. Eu vejo que tem um apartamento. Porteiro tem outros apartamentos vagos, tem 4 vagos, mas tem um que eu te aconselho a não entrar, porque o dono tem problema. Eu falei: como assim? Ele gastou mais de 100 mil reais. Eu disse para ele não fazer isso em tempo de crise. Ele sabia que tinha outros apartamentos que não estavam alugando. Eu falei: dá uns 4 aí. E aí, sabe a diferença do escravo e do filho? O escravo não se sente amado. Isso, o tanto que ele produz é o tanto que ele pode ter. O filho não, o tanto que ele tem revelação, que ele é amado, é o tanto que ele pode ter. E aí, um seminarista, pastor, tinha uma mente escrava. Eu só podia adquirir segundo o que eu tinha. Mas quando você é filho, não funciona assim. Eu quero te consertar as suas bases para liberar você para ter uma vida ativa no Espírito. E aí, cheguei minha esposa, falei: vamos visitar os apartamentos. Mas os 74 não. Mas por quê? Falei: algum pastor falando para não visitar um apartamento, que o cara vai cobrar muito caro. E quando eu entrei, ele falou: nossa, amor, eu adorei. Eu falei: mas eu não tenho condições de alugar. Na hora o Espírito, olha como que é escravo. E aí desci. Quero ler um versículo para você antes aqui, que eu acho que é a base de quem deseja viver no favor de Deus. Diz assim: mas o Senhor era com José, e ele se tornou próspero. Diga assim: próspero. Próspero. Estava na casa do seu senhor egípcio, e viu o Senhor Deus que era com ele, e fazia prosperar tudo quanto empreendia. Tudo que José empreendia, Deus prosperava. E Deus era com ele. Então o que você precisa ter na sua vida é Deus ser com você. Gênesis 39. E aí o que acontece? Eu desci e o porteiro falou: você gostou do apartamento? Eu falei: gostei. E quando eu viro as costas, ele pega o telefone e liga para o proprietário.
e fala aqui, ó, o rapaz visitou seu apartamento e ele gostou. Aí ele perguntou, ele faz o quê? Eu falei, agora complicou, vai falar que eu sou pastor. Eu falei, pastor, deixa eu falar com ele aí. Aí eu comecei a falar com ele, ele falou, qual que é a sua graça? E o cara é crente. Ele disse, rapaz, esse cara ele é milionário, ele tem o dom da generosidade. A última pessoa que morou lá morou sem pagar o aluguel. Olha isso. Apartamento chique. Falou, não, entra aí, não precisa de fiador, fica um mês sem pagar, vê o que precisa fazer aí, eu quero te abençoar e tudo. E aí isso mexeu muito comigo, que eu percebi que alguma coisa destravou dentro de mim. E aí, mas era um aluguel. Aí um pastor obreiro, o pai dele tem dinheiro, comprou 2 apartamentos para ele. Falou, filho, eu quero comprar outro para você. Eu falei, mas será que para mim não tem não, Deus, uma coisinha aí? E eu fui visitar esse apartamento com ele, e algumas casas do condomínio, e eu tive uma vontade de ter um apartamento próprio. A Bíblia diz que Deus efetua o querer e também o realizar. Então o querer que Deus coloca em você, quando você não se sente amado por Deus, com todo respeito, você vai dar descarga. Porque você não se sente amado, você não crê. Mas mesmo Deus coloca o querer, Ele também coloca o realizar. Ele vai realizar de alguma forma. Só basta você entrar no lugar em que você se sentir amado por Deus. E aí, fui visitar um apartamento sem dinheiro, 600 mil reais. Falei, meu Deus, de onde vai sair esse dinheiro? E eu fui embora, falei, Deus, eu comecei a dizer, eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado, eu sou filho. Deus alinhou todas as condições, eu paguei 300 mil reais no apartamento, de uma forma extraordinária. E Deus me deu solução. E onde eu prego, eu conto esse testemunho, e tem pessoas que me ouvem e ganham casa própria, e ganham terceiro. Vou contar 3, rapidinho. Para crescer sua fé. A fé veio pelo ouvir a palavra. Fui pregar num lugar, uma mulher diarista ouviu esse testemunho, nem da casa própria ainda, do aluguel. Ela cuidava de uma criança, a mãe riquíssima. Ela pregou o evangelho para a mãe não quis ouvir. E ela ouviu o meu testemunho. Falou, Deus, eu nunca vou poder ter uma casa própria, porque eu trabalho como diarista, não tem dinheiro. Ela ouviu, ela percebeu que o problema dela não era que ela não tinha dinheiro, ela não se sentia amada por aquilo que ela fazia. Ela ouviu e creu. Começou a pregar para aquela criancinha, cuidar daquela criancinha, começou a mudar de vida, pediu para a mãe para abrir uma cela em casa, a criança começou a mudar o comportamento, a mãe começou a ficar num conflito muito grande, querendo passar o psicólogo, a mãe sentiu uma dívida de gratidão, comprou um apartamento para a mulher, mobiliou um apartamento e deu um carro para ela. Meu Deus! Acredito. Fui pregar em outro lugar, um obreiro de um ministério que eu vim pregar, e ele morava de aluguel. E ele, uma casa legal, bacana, mas o proprietário é muito coração duro e tudo. Eu falei, Deus, inclina até o coração de Faraó, vai dar certo. Foi lá e fez uma proposta, falou assim, ó, é o seguinte, eu estou muito decepcionado na vida, eu perdi o prazer pelas coisas dessa terra. O proprietário ímpio falou, vou dizer, o mundo está caído, está destruído. Vamos fazer o seguinte, continua pagando o aluguel para mim, e o aluguel vai ser como se fosse a parcela. Quando terminar 360 parcelas, sem juros, fica para você o apartamento. Eu vou dizer uma coisa, Deus, quando você se sente amado, Ele efetua o querer e também o realizar. E aí eu vou contar outro para você, que o irmãozinho lá da minha igreja lá, que foi morar numa casa do fundo, e era um japonês, senhorzinho de idade, gostou tanto, ele falou, não tinha filho, não tinha herdeiro, colocou ele no testamento. Que isso, Deus. Então, eu vou dizer uma coisa, o que você precisa é de favor de Deus. Vou te contar outro testemunho agora, que aconteceu semana passada na minha vida. Irmão, quando eu tinha 17 anos de idade, eu ganhei uma sacola com 30 mil reais no testemunho, dinheiro em espécie. A mulher falou, Deus mandou te dar. Eu falei, então Deus mandou receber, tá aqui. Eu vou dizer para você, quem não se sente amado tem ódio das pessoas. Quando eu ganhei essa sacola com 30 mil reais, a mãe de uma moça da igreja ficou revoltada, quase saiu da igreja. É um absurdo. Meu marido faz hora extra direto e não ganha isso. É um absurdo. Se nessa casa de seminário aí, você prosperando, é um absurdo. Sabe por quê? O favor de Deus vai incomodar as pessoas. É como esse irmão. Deus vai levantar você tanto, que vai incomodar quem não tem essa habilidade de você. O que você precisa não é a habilidade, é você se sentir amado de Deus. E as coisas acontecem. E eu comprei um apartamento de 60 metros quadrados, 2 filhos pequenos, aquela agitação. Eu comecei a querer morar num apartamento maior.
Deus efetuou o querer também o realizar. E não teve jeito, não saía do coração, não saía, mas não tinha dinheiro. Aí fui visitar um, estava todo destruído aqui, muito caro, não dá certo. Eu falei, Deus, na semana da conferência apareceu um lá muito chique, muito caro. Eu falei, vou lá. O corretor me atende e fala, o que você faz? Eu sou pastor, escritor, empreendedor e palestrante. Ah, você escreve livro? Comecei a falar sobre os pequenos começos. Falei, você conhece a proprietária desde a infância? E aí, faz uma proposta. Falei, vou fazer uma proposta para a mulher não aceitar mesmo. Fiz uma proposta, ela não aceitou. O que aconteceu? Ela aceitou a proposta. Nossa. Ela lá tem de imóveis assim, 126 metros quadrados. Ela falou, você se importa em cuidar das minhas coisas? Eu falei, não, pode deixar que eu cuido. Pode deixar. Televisão, sofá de 10 mil reais, um negócio assim, chique. E eu vou dizer uma coisa, quanto mais amado você se sente, você não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com ele. Eu espero que você possa entender o que? Entender a base, entender a raiz. Está cheio de gente amargurada que se sente menos amado. Você é filho amado de Deus. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Então eu quero compartilhar com você alguns princípios práticos de ativação, de empreendedorismo, de ativação. Amém? Amém. Pergunta para o seu irmão, você se sente amado? Você se sente amado? Muito. Mas eu preciso sentir outra coisa. Vou te contar aqui que eu preciso sentir. Amado eu sinto. Olha o que uma criança se sentir amada. Um pai com 2 filhos, crise financeira em São Paulo, tinha uma lanchonete praticamente falida. Ia tirar os filhos da escola particular e foi visitar algumas escolas públicas com seus filhos. A dona da escola, que é a escola em frente à lanchonete dele, falou, Rodrigo, eu estou ouvindo aí que você vai tirar os seus filhos da escola, o que é isso? Eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para pagar, já fui uma escola pública com meus filhos. E as crianças começaram a chorar em casa. Falou, papai do céu é bom. E eu vou orar. E o papai do céu vai fazer um milagre. E eu vou continuar estudando nessa escola. A mulher perdoou a dívida de 7 mil reais. 7 mil. Falou, Rodrigo, é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Paga quanto você tiver. 100 reais, 200 reais. E você não quer precisar pagar também não. Porque eu não sei porque eu senti um negócio aqui diferente. Crianças que se sentem amadas. Eu quero falar sobre a parábola dos talentos. Vou anotar. Para você. É tão interessante que você vai perceber que os seus maiores inimigos não é o diabo. É a ignorância de não ter conhecimento. Porque depois que você se sente amado, você precisa construir aquilo que Deus tem para você. A Bíblia fala que você é um cooperador de Deus. Então, se você cooperar da forma errada, vai azedar o angu. A Bíblia fala que o povo perece por falta de dinheiro, por falta de fé, por falta de inteligência. O povo perece por falta de conhecimento. E nós vivemos uma geração onde as pessoas conhecem tudo e não sabem de nada. Tem uma moça que trabalha lá em casa, ela sabe de medicina, ela sabe de tudo. Sabe aquela pessoa que vai trabalhar na sua casa e entende de tudo? E as pessoas acham que conhecem sobre tudo. Eu lembro uma vez uma pessoa no hotel falou, é melhor você não casar, porque eu casei e não deu certo. A minha experiência diz, eu cheguei a uma conclusão, que não vale a pena casar. Então o conhecimento que as pessoas têm muitas vezes é um conhecimento de fracasso. E a pessoa vai até te orientar, não empreenda, não faça, não invista o seu dinheiro. Por quê? A experiência que ela teve, o conhecimento que ela teve. E se a Bíblia fala que o povo perece, o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Você imagina alguém que se sente amado por Deus e adquire o conhecimento de Deus, que se torna. A Bíblia fala que Daniel é um homem inteligente, sábio. Então, olhando aqui a parábola dos talentos, você vai perceber que todos receberam talento, mas cada um tinha um conhecimento sobre o talento. E
É tão interessante, as mudanças que nós vivemos nos dias de hoje são tão agressivas que as pessoas pararam de crescer junto com o crescimento, pararam de mudar junto com as mudanças, transformar junto com a transformação. Vivemos um tempo de muitas mudanças. Aqui tinha Blockbuster? Tinha. A Blockbuster faliu. O produto dela não faliu. O que faliu foi o meio do produto chegar até a casa das pessoas. Netflix faliu a Blockbuster. Sim. Mas qual foi o problema? Foi o produto da Blockbuster? Não foi, porque o produto continua de forma diferente. E se você quiser ter uma vida de ativação construtiva, crescente, você vai ter que mudar. É muito fácil julgar todo mundo quando você não quer sair da zona de conforto. Não, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. A Maria, a Gabriela, nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Você quer criar os filhos da mesma forma que seu avô criou seus pais. E eu vou dizer, não funciona. O princípio é o mesmo. A aplicação do princípio que muda. Aonde a maior parte das pessoas não tem dificuldade com o princípio, tem dificuldade na aplicação do princípio. Uma vez a Super Nani foi em uma casa, a mãe disse, eu não sei mais o que eu faço, eu brigo com a minha filha, ela vai para o banheiro e se tranca, e eu não sei o que eu faço. Aí a Super Nani chega, ela vai lá e tira a fechadura, e fala, nossa Super Nani, você mudou minha vida, eu nunca pensei nessa estratégia. Eu vou dizer uma coisa, resolver problema são formas diferentes de você fazer a mesma coisa. Se você pegar a parábola dos talentos, o que recebeu 5 e o que recebeu 1, todos receberam a oportunidade. Agora a maneira que eles aplicarem essa oportunidade definiu o êxito da vida deles. Você vai perceber que tem gente que deu certo e gente que não deu certo. Os dois tiveram a mesma oportunidade. A grande questão é, o que cada um fez com essa oportunidade? Vai definir o que? A honra depois. E é tão interessante que a Bíblia diz que como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Lá em Mateus 25, a partir do versículo 14, eu vou resumir aqui, irmão, nosso tempo é curto. Presta atenção, a Bíblia fala que um homem recebeu 5 talentos. Sim. E vamos pular o segundo, vamos pular para o último lá. O último recebeu 1 talento. O que recebeu 1 talento, será que ele se sentiu amado e recebeu 1 talento? Já pensou, pastor Rodrigo, quero te abençoar. Eu vou dar para você aqui o meu celular de presente. Ele faz uma cara assim, porque talvez o dele seja melhor que o meu. Eu falo, pastor Zemar, eu vou te dar um presente. Eu vou te dar a chave do meu carro automático 2015, está zerado. E ele não tem carro, ele vai ficar se sentir muito amado. E esse aqui, eu vou dar para você uma pasta de dente que sobrou lá de casa, tá bom? Os 3 receberam algo, mas a Bíblia fala que cada um recebeu segundo a sua capacidade. Então, capacidade é uma coisa que você desenvolve. Eu vou dizer, tem muita gente que está enterrando o que recebeu por 2 motivos. Não tem uma visão clara e não se sente amado. Quando eu era obreiro, muitos anos atrás, o pastor não deixava eu pregar de sábado, porque eu não sabia pregar. Mas eu não me sentia amado pelo pastor, porque mentalidade de adolescente, só me amo quando me dão as coisas. Mas todo pai em sã consciência vai amar os seus filhos, e segundo a capacidade deles, da oportunidade. Mas a grande questão, talvez a sua oportunidade vai ser uma bicicleta, não vai ser um carro. Vai ser R$10, não vai ser R$1 milhão. Se você fosse confiar os seus bens a alguém, você ia confiar os bens a quem? Será que a pessoa que não recebeu os bens vai se sentir menos amada? Ela vai perceber que ela tem que desenvolver, tem que amadurecer, tem que desenvolver a capacidade. Tudo tem a ver com a forma que você se imagina. O pastor esse dia falou assim, o Ricardo Landim tem um dom diferente de nós.
Eu falei, sério? Você tem o dom que tudo que você faz dá certo, eu te conheço há anos, você nunca fez uma coisa e deu errado. Eu falei, isso não é dom, isso é favor de Deus. Quando você recebe o favor, você vai fazer o quê? Desenvolver as suas capacidades, vai conversar. Tem um capítulo no meu livro chamado Aprendendo a Aprender. A maior parte das pessoas não sabe aprender. Elas vão na escola, vão na faculdade, mas não aprendem. Uma coisa é fazer uma faculdade de medicina e exercer a função. Outra coisa é eu aprender a ser um médico. É completamente diferente. Eu tenho uma prática. Toda terça-feira eu sento com um pastor e elaboro 15 perguntas para perguntar para ele. Quais foram as suas maiores dificuldades? Aonde que você errou? Por que você errou? Se você fosse fazer novamente, de que forma você faria? Como você enxerga os jovens? Como você conecta os jovens aos adultos? E as crianças? Quem cuida delas? Como funciona? Isso vai desenvolvendo a minha capacidade. Agora, quando eu só estudo, mas não aprendo, você está aqui, você está ouvindo, mas se você quiser aprender, você vai ter que aprender a sentar com pessoas. Sentar e aprender a ouvir pessoas. Sim. Um dia um rapaz falou, eu quero escrever um livro também, você é uma inspiração para mim. Eu falei, custa 10 mil reais para fazer um livro. Quando eu fiz só para os irmãos que eu cuidava. Eu falei, então não vou escrever. Ele achava que tinha uma outra forma de escrever livro. Então você ser desafiado é uma coisa. Ser ativado e você ir sem buscar conselho chama insanidade, loucura. Eu já vi gente quebrar porque não foi para a guerra e não pediu conselhos. E aí qual que é a grande questão? Qual que é a sua capacidade? Eu elaborei algumas coisas aqui como pai, empresário, pastor, empreendedor e esposo. O que é um pai que desenvolve a sua capacidade? Ele tem que se conectar ao filho. E vamos ser sinceros, antigamente era bolinha de gude, era carrinho. Hoje em dia você se conectar ao seu filho, você tem que estudar, entender a cabeça dele. E os pais, eles não desenvolvem a capacidade de ser pai. Eles estão perdendo os filhos dentro de casa. Uhum. Mas por quê? Porque ele não desenvolve a capacidade que Deus deu para ele de ser pai. Ele não desenvolve. Ele recebeu a oportunidade de ser pai, mas não desenvolve a capacidade de ser pai. Lendo livro, conversando, trazendo para perto, compreendendo, sendo flexível, também inflexível. Ele não entende. É ou não é? Sim ou é não? Vai na cadeia. Vai numa casa de recuperação. Está cheio de filho de crente. Por quê? Os pais falam, você me respeita, que eu sou seu pai. Isso funcionava lá no Ceará, né? Cada um do meu avô lá. Cala a boca, me respeita, vai com minha. Agora não é tão assim não. As crianças cresceram, desenvolveram num nível bem assim. Esse dia meu filho falou assim, pai, eu quero cartão de crédito. Eu falei, como assim? Ele falou, você pode, porque eu não posso, não sou seu filho, tudo que é seu, não é meu? 5 anos de idade, já me peitando. Agora o que falar? E aí, eu vou dizer para você uma coisa, o que é ser um empreendedor? Empreendedor envolve toda a sua vida, não tem a ver somente com o negócio. O seu negócio é a consequência da sua vida como empreendedor. Empreender a sua casa, empreender as suas finanças, empreender o seu casamento, empreender sua vida emocional. Provérbios diz, do que vale um homem conquistar uma cidade inteira e não dominar a si mesmo. Quando você entende o que é ser um empreendedor, o seu empreendimento que você está fazendo no seu negócio, não tem como não dar certo. Mas, pastor, é muito desgastante. É para quem não se sente amado. Quando você se sente amado, você vai, você flui e faz a coisa acontecer, porque você trabalha no descanso de Deus. Aqui também o empresário vai estudar, vai se atualizar, vai ver como está o mercado, vai estudar o campo, vai estudar tudo. Porque tem um rapaz na igreja, ele não tem estudo, começou a estudar agora. Ele é um senhor, deve ter os seus 60 anos de idade. Uma das avenidas mais principais da Zona Norte, ele tem um grande negócio. Ele já abriu 5 negócios. Você conversa com ele assim, é tirar o chapéu, seu bebê. Aí, qualquer lugar que esteja para alugar, ele aluga. Só para o concorrente não entrar lá. E o alvo dele é ser o mais conhecido na avenida inteira. E ele entendeu o favor de Deus. Se você conversar com ele, esse cara entendeu o favor de Deus. Ele entendeu que ele é amado, decidiu se atualizar com 60 anos de idade.
e está crescendo, construindo, prosperando, comprando imóvel, abençoando o reino de Deus. É uma coisa assim que não tem explicação. Ele recebeu o quê? A capacidade de ser um empreendedor, mas vai ter que desenvolver a capacidade, porque a Bíblia fala que o que recebeu um, até o que ele tinha foi tirado. E aí, outra coisa também, questão de esposo, sabedoria, investimento, saber como o esposo se sente amado, como que o seu esposo se sente amado. Isso é o que é empreender casamento, empreender filho, empreender empreendimento, não ficar para trás. Sabe o que significa a palavra amador? É a pessoa que ama a dor. Tem gente que gosta de sofrer, meu Deus do céu. Há muitos anos atrás, não sei se aqui em Belo Horizonte tem, hamburgueria, né? Toda preta, tem? Uma das primeiras hamburguerias que na Zona Norte foi um rapaz da igreja que abriu. Ele teve uma visão, uma ideia. Deus deu para ele a ideia, a estratégia, a unção e o recurso. O lanche mais vendido da Zona Norte, o cara ensinou ele a fazer o lanche e decidiu trabalhar para ele. Não tem explicação. Não tem explicação. E aí, 5 anos se passou, ele não se atualizou. Não fez nenhum curso, não fez nada. O que aconteceu com ele? Está falido. Tinha tudo e hoje não tem mais nada. Por quê? Foi Deus? Não, Deus deu a oportunidade. E deu o que? Uma chance de multiplicar a capacidade dele. Então, uma pessoa nos Estados Unidos foi para lá, decidiu ser faxineiro de uma lanchonete. E não receber nada de dinheiro para servir. Depois virou garçom, ele foi subindo o cargo. Porque ele queria saber como que era ser dono de uma lanchonete top. Ele queria saber qual o sentimento que um faxineiro tinha quando ele era injustiçado. Ele queria saber como lidar com um faxineiro, como que ele iria amar um faxineiro, como que ele ia investir no faxineiro. Virou garçom, ele queria saber como o sentimento de garçom, que um garçom rouba, ele queria conviver em todos os tipos de ambiente. Voltou para o Brasil e abriu a lanchonete dele, hoje é rico. Mas por quê? Ele se atualizou. Não adianta, se você não se atualizar, você está perdido. Eu escrevi um livro que chama assim, Moderno, sem perder a essência. Essência não pode ser tocado. Mas o que é moderno, pastor? É você entender que você vive numa geração que está em constante mudança. Eu vou guardar o dinheiro embaixo do colchão. Ninguém não está com meu dinheiro não, meu filho. Aqui em Minas é comum. É comum? Guarda o dinheiro no colchão. Debaixo. Olha a questão. Vô parte materna e vô parte paterna. O vô parte paterna deixou uma herança muito grande para todos os filhos. Tinha uma cabeça empreendedora. E vô parte materna deixou só dívida. Porque não atualizou. Você pode, Deus é com você, o favor de Deus está sobre você, nada é impossível aos planos de Deus sobre você, mas você precisa ser ativado da forma certa, se sentir amado, se conectar com as pessoas certas, ler os livros certos, ouvir os conselhos certos, ter fé para com Deus, até em qualquer área da sua vida. Eu já vi pai que está perdendo os seus filhos, por quê? Senhor, orando. Mas vai conversar com um pai lá na igreja que passou pela mesma experiência. O que o Senhor fez? Como foi com você? Como que você lidou? Como que você chocou? Teve um pai, o filho indo para as drogas, não sabia o que fazer, procurou um pastor, e o pastor tinha um amigo que era da rota. O seu filho está começando, não é mais fácil. Ele tem medo, medo. Foram numa quebrada, 4 caras da rota. Catou um moleque fumando maconha, ligou o farol alto, tocou o moleque no camburão. O pai falou: pode deixar um dia ele passar aí ficar em choque. No outro dia eu vou lá pegar ele. Aconteceu tudo isso. No outro dia o pai foi lá pegar o menino e pregou o evangelho pro menino. O menino mudou de vida, de um Peniel. Literalmente. Eu vou dizer uma coisa, então. Aí Deus fala com você, o que você vai fazer? Qual é a aplicação? Nós estamos reformando o nosso prédio, nós levantamos 300 mil reais em 3 meses. Falei, como que eu vou levantar recurso financeiro? Deus me dá uma estratégia, me dá uma inspiração, fala comigo. Aí Deus foi me dando todas as estratégias. E eu vou dizer uma coisa para você. A oração tem que ter uma ação. A Bíblia fala que ele recebeu 5 talentos. Olha o que a Bíblia diz.
ele saiu imediatamente. O rapaz recebeu 5 talentos, ele saiu imediatamente. Sabe o que é isso? É uma pessoa vencedora. Ele não tem dinheiro, ele já sabe quando tiver o que vai fazer, já sabe, planejou, fazer que é fé. Agora o cara que não tem dinheiro fica só chorando, assustando, porque não tem dinheiro. Eu não sei quando você não vim num lar muito pobre. Eu vim num lar extremamente pobre. Nós morávamos num porão. Os nossos vizinhos, eram várias casas. O vizinho tinha 16 filhos, era um índio. E era um banheiro para todo mundo usar. Essa foi minha infância. Com 12 anos eu me dei pão na rua, no metrô de madrugada. E fiz muitos cursos, sou formado, bacharel, fiz curso técnico, tudo de curso eu fiz. Porque eu ia atrás de cursos gratuitos. Eu vou dizer uma coisa, enquanto você espera, você está fazendo alguma coisa. Fiz muitos cursos sem ter dinheiro. E está cheio de que acha, eu não tenho dinheiro, por isso eu não faço. Tem muita coisa que é acessível a você sem você ter dinheiro. Toda semana eu faço um curso online. Sério? Toda semana? Toda semana. Por exemplo? Os livros. Por exemplo, um curso Liderança, online. Augusto Cury, Criação de Filhos. Um curso gratuito que você pega na internet. Curso gratuito. Sempre um pastor, o senhor me indica algumas pessoas que eu posso ouvir e fala em uma lista. E eu volto para um curso. O que está acontecendo? Isso é o quê? Se o homem que recebeu 5 talentos, ele saiu imediatamente, quer dizer o quê? Ele estava o quê? Adquirindo conhecimento antes de ter a oportunidade. E o que recebeu um talento, o que ele fez? Ele teve um talento, porque ele não sabia o que faria com esse talento. Presta atenção, aqui tem 100 pessoas, eu chego aqui e quero investir meu dinheiro em alguém. Aí a pessoa participativa, fala, se conecta e tudo. O que ela está transmitindo? Segurança. Toque em mim que eu decido. Mas aquela pessoa que está depressiva, no cantinho quieto, não quer falar com ninguém, não sei o quê. Talvez perdeu oportunidade e não sabe por que perdeu. Uma vez eu dei um treinamento, meu irmão trabalhava na Petrobras. Falei, Ricardo, me indica uma moça para trabalhar aqui comigo na Petrobras, como secretária. Falei, vou dar um treinamento lá na igreja, eu vou te indicar uma pessoa. Tinha uma moça também, só desempregada. Ela, tenho vergonha de falar em público, não sei falar direito. Ela perdeu uma oportunidade sem saber que perdeu a oportunidade. Vou dizer uma coisa para você, tem muitas coisas que estão diante de você, e às vezes você perde sem você saber que você perdeu. Você tem que entender, compreender, porque se você é amado por Deus, Deus vai ter condições de oportunidade para você. Então você fica esperto com as oportunidades, porque elas já estão diante de você. Na verdade é que hoje aqui é uma oportunidade que você tem de sair daqui completamente diferente. Mas a questão é, como você enxerga o dia de hoje na sua vida? A grande questão não é o que você faz, é por que você faz. Por que você cria seus filhos? Uma vez perguntaram para um pedreiro, por que você é pedreiro? Ah, para sustentar minha casa. E o outro, por que você é pedreiro? Ah, porque eu preciso ser alguém na vida, ter um sentimento de realização. E o outro, por que você é pedreiro? Estou construindo algo que todos vão passar e vão saber, eu participei dessa construção. Eu te pergunto hoje, por que você veio aqui? Talvez não fale, vim para aprender. O porquê você veio vai definir o que você vai ter. O porquê que alguém é casado vai definir o tipo de casamento que ele vai ter. O porquê que ele virou empreendedor vai definir a vida dele. Eu conheço muita gente que virou empreendedor porque não queria mais trabalhar para os outros. Esse era o motivo. Não, um motivo legítimo. Mas se o motivo de você abrir um empreendimento é definir um propósito na sua vida, contratar pessoas, fazer história, ser um patrocinador na igreja, eu vou dizer para você, vai mudar completamente o seu alcance. Por quê? O porquê daquilo que você faz mudou. Você quer mudar a sua vida? Mude o porquê do que você faz as coisas. Quando você muda o porquê, muda tudo. Eu peguei um grupo de irmãos da igreja e falei, a igreja é feita de tijolos e colunas. E eu vim conversar com você, porque faz tanto tempo que você está aqui. Eu percebo que você não é um tijolo, você é uma coluna. E eu quero saber se eu posso contar com você durante 6 meses. Com isso, o pessoal começou a chorar, emocionado. O que é isso? Espera lá, não é o que eu estou fazendo, é por que eu estou fazendo. Coloca um porquê na vida das pessoas
E na sua vida, você vai ver que a sua vida vai mudar completamente. Por que um adolescente ele dorme até 11 horas da manhã? Porque ele não tem um porquê. Por que a moça ela não crê que ela vai casar? Porque não tem um porquê. Quando você tem um porquê dentro de você, eu vou dizer para você, Deus ativa a sua vida. Você tem uma vida completamente inspirada. Eu lembro que eu fazia seminário para ser pastor e me vestia como um adolescente. Mas por que eu fazia um seminário para ser pastor e me vestia como um adolescente? Porque eu não tinha um porquê dentro de mim. Quando o porquê entrou dentro de mim, o porquê que eu quero ser um pastor? Mudei minha forma de vestir, mudei meu penteado de cabelo. As pessoas começavam a zoar comigo na igreja, os jovens. Por quê? Eu mudei. Eu vou dizer uma coisa, muda o seu porquê. Por que você está aqui? Por que você ama sua esposa? Quando você tem um porquê, você tem uma vida segura, convicta, consistente, as pessoas sentem e elas percebem. Eu tenho um rapaz fazendo a parte de drywall na igreja, 3 profissionais não querem cobrar o seu serviço. Porque eles perceberam um ambiente diferente na obra, ímpio. Sério? E falou assim, eu não posso cobrar. 12 mil reais de trabalho de drywall. Eu estou pagando. Ele não quer receber. Eu me senti muito seguro aqui, uma coisa diferente. Eu preciso aprender esse espírito de consistência, de liderança, de empreendedorismo. Verdade. Eu vou dizer uma coisa para você, pessoas que vão andar, vão cercar você, elas vão sentir o porquê, o seu porquê. Eu tenho 35 anos de idade. Nunca tive problema com desrespeito por causa da minha idade, por causa da minha voz. Por quê? O porquê. As pessoas sempre têm um porquê. Quem tem um porquê tem convicção. Quem tem um porquê sabe para que veio. Quem tem um porquê sabe o que vai fazer porque tem. É 10 reais, eu sei exatamente o que eu vou fazer com 10 reais. Porque ele entende o porquê. Quem não entende um porquê não é transformado e entrega o seu talento. O que você está fazendo com o seu talento? Se você não sabe o porquê, pense num homem que recebeu 5 talentos. Já estava definido o porquê dele. Vou pegar esse talento, eu vou explicar, eu vou crescer, eu vou fazer história. E imediatamente ele foi ativado. Agora que recebeu um talento, ele não tinha um porquê. Eu vou dizer uma coisa, quem não tem o seu porquê, se ele ganha 1.000 reais, ele fica triste. Quem tem o seu porquê com 1.000 reais está sorrindo para as paredes, porque não é o que ele tem, é o porquê que ele tem. Eu comecei a igreja na periferia de São Paulo e muita gente pobre ao extremo, muito pobre. E eu comecei a desafiar a pessoa a ser empreendedor. E aí a maior parte de uma pessoa que não tem dinheiro, qual que é o sonho dela? Ter dinheiro. Então, resolve o problema de um pobre ele não ter dinheiro e receber dinheiro? Não. Porque a pobreza não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a mentalidade. Vários irmãos começaram a empreender pelo motivo errado. O porquê não tinha um porquê. O porquê era ganhar dinheiro. Mas o porquê de Deus nunca é te dar dinheiro. O porquê de Deus está muito mais elevado do que o dinheiro. Sim. E aí, alguns começaram a entender o porquê. Começaram a ser transformados. A família começou a ser afetada. O empreendimento começou a crescer. E quem não entendeu o porquê, pastor, está no mesmo lugar. A grande questão não é o que você faz, é o porquê que você faz as coisas. Lá, vários irmãos, vários, vieram de favelas. Favela, barra de madeira, sem dinheiro. Eu comecei a colocar o quê? Um porquê. Por que você é pobre? Se você é crente. Por que o seu empreendimento não dá certo se você é filho amado de Deus? Eu comecei a colocar uns porquê dentro deles. E começou a uma crise. Eu dava palestras de motivação. Eu tinha uma empresa como essa aqui. Eu tinha uma empresa em 2 andares. E eu dava palestra de comunicação, de autoestima, de projeto de vida. E um cara muito rico falou o seguinte: eu vou te ensinar a ser palestrante. Tem 2 formas de motivar as pessoas. Uma você mente para elas e outra você fala a verdade para elas. Falei, qual que é a diferença? Ele falou, eu sou crente, cheio de espírito. Amém. Vivo pela minha consciência cristã. Eu vou dizer, quando você mente para as pessoas, ela sai rindo, sorrindo, aquela coisa toda, aquela risada, alegria falsa. Uma semana depois, elas vão lembrar que elas não têm dinheiro. E a verdade? Elas vão sair das suas palestras pensativas. Isso é de dentro
para fora. E a mentira é de fora para dentro. O que produz mais fruto? A mentira ou a verdade? A verdade. Porque a verdade é consistente. E eu vou dizer uma coisa para você: tudo que você precisa, você já tem. Tudo que você precisa, já tem. Agora a grande questão é quando você não entende por quê, você não consegue enxergar. O bairro que eu fui, que é a Cachoeirinha, ninguém queria ser pastor, porque é um lugar pobre. Mas eu falei, eu preciso enxergar o que está por trás. Tem um filme, O Amor é Contagioso. Já assistiram? Não. Já assistiram? Que o cara vai para o manicômio, ele se interna no manicômio por livre e espontânea vontade. Porque ele estava depressivo e não tinha um porquê da vida dele. Vai para o manicômio e lá ele faz assim para os loucos assim: quantos dedos tem aqui? E o pessoal falava 4, ele ficava muito decepcionado. E aí ele foi aprendendo que a vocação dele era ser médico. Porque ele viu que o médico daquele manicômio não sabia ser médico. Ele entendeu o porquê vendo alguém não sabendo fazer o porquê dele. Ele decidiu se tornar um médico. Por quê? Ele percebeu que o médico estava ali. Ele era um médico, mas não tinha um porquê de ser médico. Tem muito empreendedor que não tem um porquê de ser empreendedor. Tem muito empresário que não tem um porquê de ser empresário. Tem muito esposo que não tem um porquê de ser esposo. Tem muita esposa que não tem um porquê de ser esposa. Tem muito filho que não tem um porquê de ser filho. E eu vou dizer, isso aqui é gelatinoso, não tem raiz, vai ser uma vida muito complicada. No final do filme ele fala: eu descobri o motivo da minha vida. Ele fala assim com o louco, assim: quantos dedos tem aqui? O cara fala 8. Aí ele começa a pensar, porque não é o que você está olhando, é o que está por trás daquilo que você está olhando, que é o que está acontecendo. Talvez a circunstância que você está passando, não enxergue, tem algo por trás, por vir na sua vida. Eu vou dizer, Zacarias diz: não despreze os pequenos começos. Tudo começa pequeno, mas vai crescendo e vai desenvolvendo. Não importa, é um cachorro quente, é um pano de prato, não é o que você faz. Não despreze. Sabe o que é desprezo? É você não apreciar. Como que alguém não aprecia o que Deus deu? Deus deu um talento. Que recebeu um talento, ele não apreciou o que o Senhor deu para ele. Deus deu um esposo, uma esposa, Deus deu muita coisa. Não deprecie o que Deus te deu. Aprenda a render graças por aquilo que Ele te deu. Como que você quer que Deus mude uma coisa que você reclama dela todos os dias da sua vida? Esse meu marido que é folgado. Como que você está reclamando de uma coisa que Deus te deu? Você está reclamando de Deus. Sua mente precisa ter uma reformulação. Romanos 12. Você precisa entender que Deus te ama e tudo que Deus faz é bom. Talvez no momento de tribulação que você está passando, que Deus quer te ensinar, Deus quer te moldar. Sabe como Deus dá o dom da fé? Num lugar que não tem nada. Eu fui ser líder de célula num bairro, o bairro mais perigoso da cidade de São Paulo. Chamava Brasilândia. Eu casei virgem. A única mulher que eu beijei e toquei foi minha esposa. Nunca fui numa balada, nunca fumei um cigarro, nunca tomei uma cerveja, era besta mesmo. Cheguei numa quebrada louca assim. Primeiro dia de célula, o cara tá com uma bala de revólver, quer matar o vizinho porque não devolveu a blusa dele. Era coisa assim. Você visitar as pessoas, um negócio complicado. Eu falei: Deus, o que eu faço? Não tem dinheiro. E lá Deus começou a me dar o dom da fé. Muitas experiências com Deus naquele lugar. Sabe por quê? Eu comecei a olhar o que estava por trás. O que Deus quer fazer na minha vida com esse contexto? Pare de olhar hoje. Se você conseguir enxergar o seu futuro, você vai perceber que tem muita coisa acontecendo na sua vida hoje que está te treinando para o amanhã. Mas você precisa fazer o quê? Perceber. Está quebrada a minha empresa? Não está quebrada. É porque você não sabe administrar e Deus está criando um caos para te ensinar a ser administrador. Antes eu tinha tudo, agora não tenho nada. Não é que você não tem nada. Deus está ensinando você a ser alegre com tudo e com nada. E entender que você pode tudo, que é Ele que te fortalece para você. Então você tem que enxergar, perceber tudo que está por trás. Caso contrário, você não vai ser transformado com o dom que Deus te deu. Diga aleluia. Aleluia. E é tão interessante que, qual foi a diferença de o que recebeu que recebeu 5 talentos? Primeira coisa, seja grato por tudo que você tem na sua mão hoje. Seja grato por tudo que você tem. Jesus, para alimentar uma multidão, que ele disse: graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Eu tenho dinheiro, graças te dou. Eu tenho muito dinheiro, graças eu te dou.
Por que o princípio da graça? A graça tem a ver com você reconhecer que o que você tem é Ele que te deu. Deus me deu um talento, foi Ele que me deu. Ele me deu esse talento, por isso eu sou grato. Eu sou grato pelo meu esposo, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu empreendimento. Eu sou grato a Deus por tudo. Gratidão revela o seu coração. Um homem que recebeu um talento, ele enterrou o talento. Por quê? Não era grato. Puxa, será que Deus poderia ter me dado algo melhor? Já pensou? Eu dou um carro 2015 para o pastor e dou um carro 2002 para o pastor aqui também. Os dois vão estar alegres, mas tem uma questão no coração dele. Por que será que ele deu para mim o 2002 e para o pastor Josemar o 2015? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que aconteceu alguma coisa? Vai perder a alegria. Eu aprendi uma coisa: a ser alegre com o que você recebe. Deus sabe de todas as coisas. Talvez está te aperfeiçoando para te Amém, amém, amém. Eu creio. Maiores, mas você precisa aprender e perceber. Porque minha empresa não está rompendo. Seja grato, vai crescer, vai se atualizar. Vivemos uma geração de pessoas ingratas. Você dá tudo para o seu filho, está ingrato, não deu o videogame que ele queria. E nós precisamos compreender, estamos envolvidos no reino de Deus. Ser grato às coisas de Deus. Outra coisa, tenha um plano de ação. Eu recebi o talento. Qual que vai ser o meu plano de ação? O que, como e quando? Vou precisar de quanto? Vou ter que conversar com quem? Vou fazer o quê? Vou me conectar a quem? Tem que ter um plano de ação. O que é um plano de ação, pastor? Jesus disse, Lucas 14, 28, senta, vai me encher a torre. Vai ter um plano de ação. Como que eu vou sair do buraco? De uma pessoa, o pastor quer sua ajuda. Pastor, dá para nos ajudar, é difícil. Uma vez perguntaram para um pastor assim: pastor, estou numa grande dificuldade. O pastor falou: você quer um aconselhamento ou você quer um conselho? Falou: qual que é a diferença? Li no livro. Se você quiser um conselho, vai no meu escritório e vou cobrar a sessão. Se você quiser um aconselhamento, rapidinho eu vou estar aqui, depois do culto. Falou: pastor, estou sem dinheiro, estou com pressa, libera a mão. Ele falou: então o aconselhamento que eu te dou é você pagar o meu conselho, porque se você não tem disposição de pagar pela sua família, não vou te dar nenhum aconselhamento. Eita. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Provérbio diz: pega tudo que você tem e possui o quê? Sabedoria. Porque a sabedoria vai fazer o quê? Guardar você. Uhum. O que você está fazendo aqui hoje? Comprando sabedoria. Diga para os pessoal, você está comprando sabedoria. Pagando. E aí, a pessoa vem: pastor, eu quero conversar com você. Falei: me diga, eu estou com dificuldade na minha empresa. Eu falei: eu já sei disso. Estou acompanhando. Tá? Me fala quanto que entra na sua empresa. Entrava 26 mil reais. Quanto que sai da sua empresa? Tem mês que sai 26, 29, está falida a sua empresa. E fala o que ele gastava, fui dando vários conselhos. 5 funcionários. Falei: está falida a sua empresa. Você não tem nem para pagar a luz esse mês. Agora a grande questão: você tem uma palavra de Deus sobre a sua empresa? Porque se você tiver uma palavra de Deus, é uma coisa. Agora, se o porquê que você abriu a empresa não foi um porquê correto, chegou a fatura para pagar. Fui padrinho de casamento uma vez. O rapaz tinha um chamado para ser pastor, desviou, foi para as drogas. Uma mulher, tinha 2 filhos, ajudou ele a sair das drogas. Ele casou com essa mulher. E no dia do casamento eu falei: você tem certeza? Você tem um chamado para ser pastor, meu irmão. Eu falei: o que eu vou fazer? Ela me ajudou. Eu falei: um dia vai chegar a fatura. Porque o motivo que você está casando é um motivo ilegítimo. 8 anos depois, ele fala: pastor, a fatura chegou para pagar. Eu não amo essa mulher. Eu falei: agora você vai ter que amar. Qualquer empresário, empreendedor que abra seu empreendimento pelo motivo errado, sem ter um porquê, vai chegar o dia mau. E nesse dia mau você vai perder tudo, se você não tiver um porquê certo. Eu falei: fecha de manhã esse negócio, aluga para pequenos eventos, fui dando conselho, e manda 3 pessoas embora.
Quem trabalha lá? O pai dele, a mãe dele. Crente. Porque ajudar o pai dele que não pagou o INSS. O que esse rapaz ficou? Ferido comigo. E o que aconteceu com a vida dele? Fechou. Às vezes, conselho, para quem não quer comprar sabedoria, você vai arrumar só inimigo para você. Aqui é um lugar para você ouvir muitos conselhos e ficar ferido com ninguém, porque não é particular para você, mas segundo que você avaliar a sua vida. Tem um porquê dentro de você? Quando tem um porquê, você vive de uma forma completamente diferente. Então, tem um plano de ação. Qual que é o seu plano de ação? Quando foi por mês? O que você vai fazer? Você vai investir em quê? Vai guardar quanto? Vai comprar que roupa? Vai viajar para onde? Vai se conectar com quem? Ou você não sabe? Tem um rapaz na igreja que é fotógrafo. Eu falei, por que você é fotógrafo? Eu acho legal. Aí outro fotógrafo, por que você é fotógrafo? Eu descobri o motivo da minha vida. Eu amo imagem, eu amo ver as pessoas felizes, eu amo tirar as melhores fotos, isso vai ficar rico. Coloquei ele para liderar os fotógrafos da igreja. 3 jovenzinhos não tinham profissão, virou fotógrafo abaixo dele. Por quê? Quem tem um porquê influencia. Quem tem um porquê faz história. Quem tem um porquê contrata. Ele assina as carteiras quem tem um porquê. Agora quem não tem um porquê, vão sempre assinar a sua carteira. Por quê? Você não tem um porquê. Quem tem um porquê sabe para que acorda de manhã. Vamos ser sinceros. O rapazinho que recebeu 5 talentos, imediatamente ele levantou e foi negociar. O que leva alguém imediatamente a fazer alguma coisa? Tem porquê. Eu vou falar para você, tem dias que eu não consigo dormir na minha casa. Tamanha adrenalina dentro de mim, de sonhos. A Bíblia diz que no muito trabalhar nascem os sonhos. Sabe o que significa muito trabalhar? Imediatamente. Ativo, sonhando. Você vai estar aqui sonhando. Eu participei de um treinamento com o pastor Isaías sobre multiplicando empresas. Tinha 60 pessoas. Eu fiquei muito mal. Levei 20 irmãos na minha igreja. Todo mundo lá de São Paulo. Falei, como que pode as pessoas não virem um treinamento como esse? Isso é um absurdo, fiquei pensando. Aí eu peguei um papel, uma caneta e montei um seminário que chamava Reprogramando. Se chama meu pastor, ele falou, pastor, eu montei um livro. Mas por quê? Eu entendi que naquele seminário a maior parte das pessoas não tinham um porquê. Sabe por que não tinham um porquê? Porque elas não reprogramaram a sua mente. Sabe por quê? Zona de conforto. Vamos ser sinceros. Não é administrador, não sabe planejar, é um negocinho, é uma luta. Então, quando você tem o porquê, não é luta você ser alguém vencedor, porque está na sua raiz. Deus precisa hoje consertar a raiz, desfazer bases erradas, ativar a sua vida, inspirar você. Deu 800 pessoas nesse seminário, 300 jovens e 500 adultos, em prédios separados. Eu falei, pastor, é o mesmo seminário do senhor. O que eu fiz? Eu troquei a roupa. E é tão triste quando você chama alguém para fazer alguma coisa, ele não vai. E quando você troca a roupa, ele vai. Sabe o que significa? Quem você está convidando não tem um porquê. Eu vou dizer, você é um empreendedor. Você tem muito bem definido o porquê. Por que você tem filhos? Por quê? Por que você é casado? As mulheres mais felizes dessa terra são casadas com homens que entenderam o porquê que eles são casados. Um homem que sabe o porquê que ele é casado, a mulher, ela faz parte de um projeto. O homem que não sabe o porquê que ele casou, a mulher não faz parte do projeto. Ela faz parte um dia após o dia, sem rumo, sem projeto, sem inspiração. Um empreendedor que tem um porquê, as pessoas que cercam são felizes. O cara tem uma direção, ele tem um projeto, ele tem um processo, ele tem um passo a passo, ele é intencional. Eu vou dizer, um filho que tem uma mãe que sabe por quê, é um filho feliz. Minha mãe é segura, ela sabe onde ela está indo. Tem muitos jovens que estão perdidos, porque tem um pai que sabe o que quer. Depois um casal sai de uma igreja e foi para outra igreja. Depois decidiu para outro país. E os filhos foram. E ele passou uma crise no país que ele está. Ele saiu do Brasil com uma crise financeira. Ele ganhava 5 mil reais por mês, não tinha faculdade. E a graça abriu uma porta para ele. E ele, a graça abriu, olha aqui, ó.
O que foi a graça que recebeu 5? E o que ele fez agora? Era lá, eu recebi 5 talentos. Eu falei, agora eu não posso dessa forma. Eu vou multiplicar. Eu vou abençoar o máximo de pessoas. Porque eu fui abençoado. E até a fala que recebeu até o que ele tinha foi Tirado. Ele foi. Sabe aquela pessoa que ganha 5 mil e acomodada? Está cheio de empreendedoras. Você ganha 8 mil, tranquilo, faz 15 anos. Está acomodado. Eu digo você, o que você tem vai ser tirado e vai dado ao concorrente. Ele foi embora para outro país. E o porquê que ele foi para outro país? Foi por causa do propósito? Não. Fugiu. Tentando alguma coisa. E lá passou uma crise. O que ele falou? Vou para outro país. A mulher falou assim, você vai sozinho. Não vai, não vou mandar nas suas loucuras, não. Eu conheço muitos homens que fazem muitas loucuras, que as suas esposas já estão cansadas das suas loucuras. É isso. É carro financiado, é casa financiada, e não pensa, arrependido de morar lá. Conheci um cara que construiu uma casa na serra de 300 metros quadrados. Depois de construiu obstinado, tirou a família da cidade grande, aquela coisa toda, foi para o deserto. Mas não tinha um porquê. Qual que é o porquê? Ganhar dinheiro. Caiu em si, e agora? Fazer o quê? Mulher está largando ele. Não aguenta. Não tem um porquê. Você não foi criado para ganhar dinheiro. Você foi criado por um propósito divino. Amém, amém. E dentro desse propósito, você vai empreender, vai criar os seus filhos, vai desfrutar, vai viver. Agora, quando você vive, empreende, ganha dinheiro, sem saber o porquê do seu propósito, o dinheiro é uma frustração na sua vida. É uma insatisfação, uma tristeza, porque você não descobriu o seu porquê. E eu te pergunto hoje, qual é o seu porquê? Deixa eu pôr a mão no teclado. Meu filho. É o meu empreendimento dele. Tem uma história de um pastor senhor de idade. E o filho falou assim, pai, por que você não aposenta? Todos os meus amigos, os pais deles, são pastores aposentados. E o senhor é um senhorzinho pregando o evangelho. E o pai falou, nossa, como vou responder para esse menino? É uma pergunta tão difícil agora. Porque a resposta que eu der para o meu filho, ele vai compreender algo talvez não é o que eu quero dizer para ele. Eu vou dizer que respostas que nós damos para as pessoas são respostas muito perigosas. Eu levo mais ou menos um mês para falar uma coisa que vai repercutir na minha vida um ano. Tem gente que usa lá o Instagram para colocar coisas assim que às vezes sem você perceber. A Bíblia diz que ter um bom nome vale mais do que tudo, mais que ouro, mais que prata. E você que é empreendedor, você está construindo o seu bom nome. Tem muita coisa que você faz sem você saber. Lá em São Paulo passou uma reportagem do lugar que tem mais bactéria. É aquelas barbas bem grandes, sabe? Aí o cara vem no cachorro quente, com uma barba grandona, e lá a reportagem de televisão dele passando. O que é isso? É alguém que não está preocupado, é o cara passivo. Ele não está preocupado com o que vai falar, como ele vai se vestir, como que ele vai se apresentar, como que ele vai viver. Quem recebeu 5 talentos ou 1, não interessa. A questão é, o que você faz depois que você recebe? Você vive uma vida assim, nobreza, uma pessoa nobre. Ela se veste de uma maneira nobre, ela conversa com uma pessoa nobre, ela pensa antes de falar qualquer coisa. Ela vive de uma forma diferente. Esse pai falou, filho, te explicando assim, conversando, não vou conseguir te explicar. Levou o filho num lugar cheio de cachorro. E aí os cachorros latindo, e de repente aparece uma presa, aquele cachorro ele fixa o olhar na presa e sai correndo latindo. E vários cachorros que cercavam aquele cachorro começou a latir, sem ter um porquê de latir. Vocês estão entendendo, né? Passadas muitas horas, os cachorros vão voltou porque eles não entenderam o porquê. Antes de você sair, você tem que enxergar. Davi, antes de matar Golias, já tinha consumado um ato aqui dentro. Foi anoitecendo, o cachorro voltou com a presa na boca. E o pai falou, filho, a diferença
do nosso cachorro para os outros. O nosso cachorro tinha um porquê. Ele viu a presa antes de sair a caça. O pai viu o propósito antes de decidir por ele. Eu tive uma experiência com Deus e a minha vida é o Evangelho de Deus. E o filho começou a chorar. Por quê? O pai não ensinou para o filho qualquer coisa. O pai multiplicou um porquê no coração do filho. Você quer ter uma grande empresa? Você vai ter que multiplicar o seu porquê no coração de cada um dos seus funcionários, de cada uma das pessoas que você cuida. Multiplicar o porquê. Eu sou casado há 12 anos. Tem livros que eu me recuso a ler se não for com a minha esposa. Que eu preciso que ela pense como eu penso em algumas coisas que podem trazer consequências. Como finanças, como criação de filhos, como valores eternos para edificar uma igreja sólida. O resto pode ler sozinho, eu leio. Tem cursos que nós fazemos sozinhos, depois discutimos. Porque o meu casamento é um empreendimento. Minha família é um empreendimento. Minha vida é um empreendimento. Sabe por quê? O maior empreendedor de todos os tempos se chama Deus. Deus empreendeu tudo. E pior não é melhor, ele disse: é bom. E disse Deus: haja. Deus tinha um porquê. E Deus, quando pensou em você, ele falou: eu tenho um porquê de criar o fulano e o ciclano. Eu vou colocar o meu porquê no coração dele. E às vezes você está aqui, você tem outros porquês no seu coração. É dinheiro, é casamento, é filho, é um monte de coisa. Mas não tem um porquê que Deus colocou no seu coração. Porque Deus criou você para te dar um porquê. Não para você ganhar dinheiro e empreender. Agora, empreender e ganhar dinheiro vai ser consequência de estar dentro de um porquê. Muitos pastores falam: pastor Ricardo, você me deixa em crise. No meu culto, vai a média de uns 8 pastores de várias denominações do bairro me ouvir. E eles falam: sabe por que eu venho te ouvir? Para me desintoxicar. Porque se você tem 35 anos de idade, já escreveu 9 livros, tem uma igreja de mais de 1000 membros aí, tem um testemunho poderoso, e eu tenho cabelo branco já, idade, experiência, filho formado, minha igreja não sai do lugar. Sabe o que significa? É um pastor que não entendeu o porquê que ele é pastor. Eu não entendi que minha vida tem a ver com coisa, minha vida tem a ver com ele. Deus ama você. Deus trouxe você hoje para consertar a base, para arrancar raiz, para ativar a sua vida, para despertar a sua vida, para você viver o extraordinário de Deus. Amém. Como a Bíblia fala, a vida que eu vivo hoje é a vida de Jesus. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Quando eu tinha 21 anos de idade, meu pai me deu aluguel para pagar. E eu esqueci de pagar o aluguel. Eu estava na igreja, comunhão. E meu pai, um trabalhador, sofreu a vida inteira. Ele falou assim: filho, você não serve nem para pagar o aluguel em um dia, com muito amor. Sabe aquele pai de família que não tem o dinheiro para pagar os 10% a mais? Eu chorei muito. Sabe por quê? Eu não me sentia amado do meu pai. Mas o problema não estava no meu pai. O problema estava que eu não me sentia amado aqui por Deus. As pessoas só são usadas às vezes para você perceber que tem uma insatisfação do amor. Vocês são amados por Deus, perdoados, ativados, nasceram para fazer histórias tremendas, poderosas e profundas. Eu conheço uma moça que foi jogada na lata do lixo lá em São Paulo. E ela virou uma líder de célula abaixo de mim, na época dos jovens. Jogada uma lata de lixo, e ela começou a chorar. Uma mulher foi e pegou ela para criar, chama Juliana. E essa Juliana, ela se sentia grata a essa mulher por ter criado ela. E ela virou líder de célula, chegou a ter 30 pessoas na célula dela. Mas depois foi murchando a célula dela. Sabe por quê? Ela tinha muita fé, mas não se sentia amada. Aqui no fundo dela. Ficou sozinha ela e mais uma pessoa na célula. E ela agonizava, mas o problema dela é que ela não se sentia amada. Ela se sentia injustiçada pela vida. Até o dia que ela teve uma experiência com o amor de Deus. E foi cheia do amor de Deus. Essa moça casou, essa moça tem filhos, e essa moça é uma moça de testemunho poderoso. E eu vou dizer, quais são as áreas da sua vida que você não se sente amado? Talvez você olhe para você, debilidades, deficiências.
Você nasceu para ter um testemunho maravilhoso de Deus na sua vida. Queria convidar você a curvar a sua cabeça, onde você está, fechar os seus olhos. Deixa Deus se mover na sua vida hoje. Você não está aqui por um acaso, existe um porquê. Você é amado de Deus. Talvez seu pai, sua mãe, no seu contexto que você tem na sua vida. Deus quer produzir na sua vida uma identidade que você é amado. E Deus quer ativar o potencial que você tem. Deus, eu quero orar por cada uma dessas pessoas aqui nessa manhã. Eu oro que a vida, o poder e a revelação de Deus, que são filhos amados, venha sobre a vida deles, ó Deus. Empresários, empreendedores, pais, mães, filhos. Abre o entendimento de cada um deles, ó Deus. Libera o seu amor infinito sobre o coração de cada um deles. Que eles possam compreender que não tem a ver com aquilo que eles podem fazer, mas com aquilo que o Senhor já fez na vida deles. Eu quero abençoar cada um deles e declarar que esse é o dia que o Senhor fez para a vida deles. Será um dia incrível, marcante, será um divisor de água na vida deles. Toda crise seja removida agora. Crise de limitação. Sim. Crise de frustração. Sim. Eu oro que o Senhor remova hoje do coração deles e libere fé no coração deles para empreender, para avançar, para viver os melhores dias das suas vidas. Eu declaro, Deus, que a unção que capacita está sobre a vida deles. Remove toda mentira que o diabo colocou na mente deles. Eu quero convidar você a ficar de pé. Você que percebe Deus falando com você, te chamando hoje, te chamando a viver o extraordinário de Deus, te chamando a viver como filho amado de Deus, ativando o propósito de Deus para a sua vida. Quais são os desafios do seu empreendimento? Quais são os desafios da sua família? Quais são os desafios financeiros que estão diante de você? O Senhor hoje remove o medo do seu coração, alarga o seu entendimento, libera você para viver dias poderosos. Libera paz no seu coração, paz, graça e amor. Jesus, se você tiver liberdade com alguém que está ao seu lado, queria convidar você a dar um abraço ou fazer uma oração, abençoando, abençoe. Se você talvez não sabe orar, é um visitante, fique à vontade. Deixe o amor de Deus invadir o seu coração. Deixe a graça de Deus impactar a sua vida. Você vai sair daqui completamente mudado. Um pai, uma mãe, um empreendedor, um empresário, uma filha. Deus vai mudar a história da sua vida. Você é filho muito amado de Deus. Deixe o amor de Deus impactar o seu irmão. Deixe a gratidão impactar a sua vida.
dizer algo para você. O poder de Deus é liberado. Olha o que a Bíblia diz. O poder de Deus Aquele que recebeu um talento. Deus é liberado. Diga para o seu irmão, você é amado de Deus. Chegando por fim, o que recebeu um talento disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste, e recolheste aonde não ajoelhaste. E atemorizado fui esconder na terra do teu talento. Eis aqui, tens o que é teu. Eu não sei se você está aterrorizado. Às vezes, seu empreendimento está dando muito certo, mas o seu casamento, seu filho, eu já atendi pais chorando, que não sabiam o que fazer, atemorizados de não saber o que fazer com seus filhos. E eu quero fazer um apelo. Você que nesse tempo de crise, talvez você chegou no seu limite, Deus hoje vai ativar a sua vida, liberar a sua vida para viver uma vida leve. Eu quero dar um brother vir aqui à frente, se você quiser dar um passo. Quando você olha para alguma área da sua vida, se enche temor no seu coração, muito medo, muito medo. Você não nasceu para ser escravo do medo, você nasceu para ser filho amado de Deus. Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. As suas lutas são as lutas de Deus. Você é filho muito amado de Deus. Nós temos pastores, irmãos, para nos ajudar a orar. Feche os olhos, você que veio aqui. Deus vai produzir um impacto espiritual no seu coração hoje. Todo espírito de medo seja removido agora. Eu oro que a graça e a paz, libera paz, paz. Deus cuidou de você até aqui, e Deus vai continuar cuidando de você. Não se apavore diante da tempestade. Ele tem cuidado do seu. Ele te ama. Deus tem pensamentos maravilhosos ao seu respeito. Novas experiências com Deus. A revelação do tanto que você é amado por Deus. A medida da sua prosperidade está ligada à medida da revelação que você tem de como amado você é por Deus. Eu libero a vida dos meus irmãos nessa manhã. Todo peso, toda angústia, todo sentimento de derrota, de reprovação, seja removido agora. Amor, graças a Deus. Graças a Deus.
Feche seus olhos. Não avalie o seu empreendimento pelas circunstâncias que você está passando hoje. Avalie o seu empreendimento para aquele que deu a palavra final. Você é abençoado. Você é abençoado. Você tem um Pai de amor. Deus, eu quero abençoar a família de cada um dos meus irmãos. Quero abençoar o empreendimento, abençoar as finanças, abençoar o coração, as emoções e a mente. Eu declaro que eles são completamente guardados, amados e protegidos pelo Pai amoroso. Que a paz que excede todo entendimento possa guardar o coração de cada um deles e a mente deles em Cristo Jesus. Que não haja nenhum outro pensamento dentro deles, a não ser o pensamento que são filhos amados de Deus. E os pensamentos que Deus tem sobre eles são pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Aleluia. Glória a Deus.